Boa noite, igreja. Que a graça e a paz continuem sendo abundantemente derramadas sobre nossas vidas nesta noite. Eu gostaria de convidar a igreja para orarmos mais uma vez. Orar nunca é demais, sobretudo quando vamos falar sobre oração, sobre as atitudes daqueles que creem na oração. Curve a sua cabeça, orem por mim, como pediu Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, nos 2 versículos que vamos ler dentro de alguns instantes. Senhor, mais uma vez nos curvamos diante do teu altar, humildemente pedindo a tua bênção, para que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra se cumpra em nosso meio. É a nossa sincera e humilde oração, a qual fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu convido a igreja a abrirmos juntos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós leremos apenas 2 versículos, versículos 1 e 2. Momento em que Paulo pede oração ou orações aos irmãos da igreja de Tessalônica. O texto de 2 Tessalonicenses 3, de 1 e 2 diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Que Deus assim nos abençoe. Oportunamente, um testemunho breve, mas pessoal. Nos últimos 3 meses, a partir de final de novembro, início de dezembro, eu e minha família temos sido altamente confortados, abençoados, alegrados e tantas outras motivações ou consequências das orações ou pelas orações dos irmãos. A igreja se uniu a nós a partir de um diagnóstico que tive na área de saúde, a partir da cirurgia que fiz no dia 12 de janeiro, e a partir da recuperação. Dentro desse processo, a igreja esteve presente dia após dia, minuto após minuto. Eu não posso até deixar de crer, segundo após segundo. Na última semana, pela graça e misericórdia de Deus, num primeiro exame posterior à cirurgia, ao mandar esses resultados para os médicos que me operaram, recebi como resposta curado da enfermidade. Espero em Deus, o médico dos médicos, que a partir do órgão que foi operado, que todas as demais coisas estejam bem, mas consciente de que pertenço e pertencemos a Deus, nossas vidas estão nas mãos dele para o que der e vier. E dizemos isso com tremor e temor pela fé, mas toda honra e toda glória sejam dadas a ele. E por que esse breve testemunho? Para dizer da importância da oração na vida de todo aquele que crê no Senhor e espera nele. Longe de me comparar a Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, este texto vai trazer aqui um pedido de oração. Todavia, neste momento especificamente, Paulo, encabeçando esta lista dos que pedem oração, orai por nós, ele bota no plural, ele coloca no plural, ele não vai pedir por uma questão pessoal, nem pela sua saúde, nem por uma perseverança pessoal, nem por uma bênção material, física, sequer emocional de si próprio. Mas ele vai pedir com objetivos bem definidos, para que Deus os use como instrumentos para a glória do seu nome, os abençoe, para que, e ele dá 3 paraquês, e é sobre estes paraquês que queremos falar e pensar nesta noite. Então ele vai colocar exatamente a razão do seu pedido de oração à igreja, aos irmãos de Tessalônica. O texto que nós lemos, olhando para o seu contexto, ele começa com finalmente.
Finalmente dá a ideia de um final de carta. Todavia, alguns versículos depois, a partir do versículo 6, podemos perceber que ele começa uma exortação. E então, após isto, ele faz uma saudação final e traz a bênção sobre aqueles irmãos em sua carta. Há de se entender que este finalmente está talvez concluindo um texto anterior, já pregado num domingo anterior aqui também, pelo pastor Obedes, de forma que ele esteja fazendo um fechamento das perseguições, das lutas, dos problemas, das dificuldades que a igreja de Tessalônica estivesse vivendo àquela época, e ele diz então, finalmente precisamos orar. Orai por nós, para que Deus nos abençoe e abençoe o Evangelho para que ele se propague e para que a palavra de Deus seja glorificada, e nós vamos tentar entender isso, o que ele quer dizer com isso, e para que Deus nos livre de homens maus e perversos, porque nem todos são tementes a Deus e nem a fé não é de todos. É dentro desse aspecto que nós, ou dentro dessa ideia que nós queremos pensar com os irmãos, nesta noite, exatamente a respeito de 3 atitudes. E por que estamos enumerando? Porque existem muitas outras atitudes que poderíamos aqui enumerar, relacionar a respeito de atitudes daqueles que creem na oração. Mas nós vamos nos deter a 3 para que possamos assim nos aprofundar um pouco mais em cada uma delas. E a primeira atitude é a atitude da humildade. Pensem bem, Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, mas liderando esse trio, verdadeiros intercessores. Nas diversas cartas de Paulo, ele diz que me coloco de joelho, intercedendo, orando, pedindo a Deus que os abençoe. Ele faz isso com os romanos, ele faz isso com os coríntios, ele vai fazer isso com os colossenses, com os filipenses, ele vai fazer isso com a carta a Timóteo, ele vai fazer isso com todos, em todos os tempos. Mas nesse momento, humildemente, aquele que ora por todos se submete e pede, orem por nós. Grandes teólogos, um homem estudioso, formado, preparado aos pés de Gamaliel, homem que escreveu tantas cartas, homem de tantas experiências diante de Deus, homem que teve a bênção, o privilégio de uma luz forte, onde ele cai do cavalo e uma voz do Senhor Jesus, não é uma voz, a voz do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala com Jesus, quem és tu, Senhor? Que devo fazer eu? Ele tinha diálogo com esse Jesus, ele tinha diálogo com o seu Senhor, que ele passa a conhecer a partir daquele instante, e ele aprofunda esta intimidade. Este homem, juntamente com seus colegas, com seus irmãos, com outros 2 pregadores do Evangelho, conhecedores da palavra, vão se curvar humildemente e dizer, orai por nós. Evangelistas de ponta, que estavam de cidade em cidade pregando o Evangelho por meio de viagens missionárias. Posterior às viagens, não deixavam de mandar cartas, de evangelizar, de motivar, de incentivar, de doutrinar, de exortar, não deixavam de fazer a obra. Homens como estes se curvam diante da sua pequenez, da sua necessidade, e se curvam diante da poderosa mão de Deus, soberano Deus, poderoso Deus, e pedem àquela igreja, orai por nós. Plantadores de igrejas que foram. Então, apesar de tudo isso, nós vamos perceber na vida e na pessoa, no pedido do apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos apóstolos, nós vamos perceber esta humildade. Ele, juntamente com Silas e com Timóteo, sabiam que em tudo dependiam de Deus, e por esta causa não abriam mão da intercessão e da parceria com aqueles irmãos de Tessalônica.
Além disso, como já disse, não era um pedido pessoal. É bom que isso fique claro para si próprios. Prosperidade, sucesso pessoal, louros de um trabalho bem realizado? Não. Progresso na pregação do Evangelho. Paulo tinha consciência de suas necessidades. Em Efésios, ao escrever aos irmãos de Éfeso, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em Colossenses 4, versículos 3 e 4, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Mesmo preso, mesmo atrás de grades, mesmo algemado, como ele diz, o Evangelho não estava preso, mas ele dependia da bênção, da graça, da misericórdia, da sabedoria, da unção de Deus sobre ele, para que o Evangelho pregado, quer através da voz, verbalmente falando, quer através de cartas, ele chegasse aos corações e encontrasse solo fértil. Spurgeon, Charles Spurgeon, falando sobre o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: quanto mais cheio o vaso, mais ele afunda na água. E ele quer dizer, quanto mais cheio do poder de Deus, quanto mais íntimo com o Senhor, quanto mais abençoado, quanto mais cheio da responsabilidade dada por Deus, uma missão dada por Deus, mais esse vaso vai afundar no sentido de se curvar diante do Senhor. E ele ainda diz: se você busca humildade, tente trabalhar muito. Se quer conhecer sua inutilidade, tente fazer algo grande por Jesus. Quando nós nos submetemos à obra do Senhor, nós percebemos quão pequenos nós somos. E ele conclui dizendo: se quer sentir toda a sua impotência longe do Deus vivo, tente especialmente a grande obra de proclamar as insondáveis riquezas de Cristo. E você saberá, como jamais soube antes, quão fraco e indigno você é. O que Spurgeon quer dizer, analisando a vida de Paulo, neste texto, escrevendo sobre a vida de Paulo, ele quer dizer que quanto mais somos vistos, talvez pelos homens, como grandes oradores, mais dependemos do Senhor, e não pode ser diferente. No livro Poder da Oração, de Edward Bounds, ele vai escrever que é absolutamente necessário que o pregador ore, mas ele diz que não basta o pregador orar. Ele diz, é uma necessidade absoluta que ele seja alvo de orações, e estas duas proposições não são separadas de jeito nenhum, não podem se divorciar. Ele diz, o pregador precisa orar, sim, mas o pregador precisa receber orações. Pense nisso. Hoje nós temos e somos 6 pastores na Igreja Presbiteriana Nacional aqui na sede. Carecemos da glória de Deus. Precisamos das bênçãos do Senhor sobre nós. Precisamos de orar, mas precisamos das orações de cada um dos irmãos. Por isso eu concluo essa primeira parte humildemente falando, e acredito que posso olhar para os nossos pastores que estão aqui aos meus olhos e dizer: orem por nós, amém? Em segundo lugar, uma outra atitude que nós podemos e devemos ter quando cremos na oração, ou na oração como instrumento para recebermos as bênçãos de Deus, para fazermos a sua vontade, é a atitude de objetividade. É focar na glória de Deus. Quando Paulo diz, finalmente, irmãos, orai por nós, o primeiro para quê? É para que a palavra do Senhor se propague. O segundo para quê? É para que ela seja glorificada. E é nesses 2 pontos que eu quero falar a respeito do foco, da objetividade.
Paulo pede: orem por nós para que a palavra, o evangelho seja propagado. Me permitam uma referência também pessoal: quando andava nos diversos quartéis na condição de capelão militar, diversas vezes vi nos quadros murais, nos muros, nas paredes, a seguinte frase: sem objetivos bem definidos, jamais atingiremos o alvo. Foi uma frase que se tornou bastante conhecida, sobretudo no meio militar do Exército Brasileiro. A proposta da objetividade em quaisquer situações, e é uma grande realidade. Precisamos ser objetivos neste caso da oração. Precisamos entender que os nossos pedidos, as nossas intercessões, as nossas gratidões, são todas para a honra e glória do Senhor. Soli Deo Glória. Toda honra, toda glória seja para o Senhor. Se os irmãos estão orando por mim, e eu peço que continuem orando, inclusive pela parte física, eu peço que orem para a glória do Senhor. Esta enfermidade não é para nenhuma outra coisa a não ser para a honra e glória do Senhor. E tudo e qualquer coisa em nossas vidas, a vida daquele que crê, deve ser para a honra e glória do Senhor. Amém? E Paulo, então, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Talvez fosse aqui até o lugar de uma outra atitude de perseverança. Nós estamos falando de foco, nós estamos falando de alvo, de objetivo, e o objetivo era a glória do Senhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, porque eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. Eu sei que Ele me dá segurança, é o próximo ponto que vamos falar. Louvado seja Deus. Eu sei quem me chamou e quem me capacita. Louvado, glorificado seja o Senhor. Então, quando ele diz que o evangelho, a palavra prossiga ou se propague, ele quer dizer exatamente que ela ande rápido, que ela voe velozmente, que ela atinja os seus alvos e ela alcance seus resultados. Paulo está pedindo pelo progresso do evangelho, pelo sucesso da evangelização. Ele se encontrava na cidade de Corinto, e ele estava ali naquela área da Grécia, certamente cheio de pessoas que estavam cultuando deuses gregos, idólatras, nos diversos templos greco-romanos, e ele sabia da dificuldade para atingir essas pessoas. Por isso ele escreve para os irmãos de Tessalônica, onde ele tinha passado tantas dificuldades também anteriormente, e diz: orem por nós, para que o evangelho alcance os corações. Esta semana, nós vimos vários testemunhos a respeito do pastor Billy Graham, o grande pregador destes dois últimos séculos, 20 e 21. E um dos testemunhos foi do líder da maioria no Senado americano, Mitch McConnell. E ele diz o seguinte: o segredo do trabalho e de tudo alcançado por Billy Graham não estava na sua capacidade pessoal. De acordo com McConnell, o que houve de mais notável em Billy Graham foi o seu contato, o seu conhecimento com Deus ou de Deus, mas sim o fator dele ter essa intimidade com o Senhor. Ao conversar com Billy Graham, segundo ele, num tempo obviamente passado, ele diz: Billy Graham me disse, o segredo do meu trabalho é Deus, sem Ele eu não seria nada. E McConnell conclui: foi isso que o tornou o pastor da América. Conhecido, homem que encheu vários estádios. Quando eu o vi pela primeira vez,
Foi no Rio de Janeiro, num Maracanã, da época que comportava 100 mil ou mais de 100 mil pessoas, um Maracanã completamente lotado. Este homem, diante de Deus e do mundo, ele diz: o segredo do meu trabalho é Deus, sem Ele eu nada seria. Toda honra e toda glória ao Senhor. Não há dúvida de que Paulo pensava assim também, de que isso influenciou a vida de Silvano ou Silas e de Timóteo, e de que isso chega para nós também como uma exortação, como um convite. Humildade, foco, a glória de Deus. Terceiro e última atitude, uma atitude de fé, crer e esperar somente no Senhor. O último para quê que Paulo vai pedir nesta oração: orai por nós, primeiro para que o Evangelho se propague, ganhe velocidade, alcance os corações, para que a palavra seja glorificada, ou seja, alcance êxito, chegue e atinja o alvo. Terceiro para quê então? Para que o Senhor nos livre de homens perversos e mal, porque a fé não é de todos. Homens maus, maus do grego kakó, maligno, no versículo 3, que nós não estaremos hoje refletindo a respeito, ficará para uma próxima pregação, kakontes, raízes iguais, origens iguais, homens maus, oriundos das propostas do maligno, instrumentos de Satanás, que já haviam perseguido Paulo e seus companheiros anteriormente, haviam perseguido a igreja anteriormente, e agora, obviamente, Paulo precisava da proteção, do escudo de Deus, da unção de Deus, para que o Evangelho atingisse seus alvos. Tanto é que quando nós olhamos 1 Tessalonicenses 2,18, Satanás age e diz assim Paulo: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Isso não tira a soberania de Deus. Deus permitiu para a glória do seu nome que isso acontecesse. Todavia, Satanás anda dia após dia tentando de todas as maneiras nos atingir. Eis a razão da necessidade de orarmos para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida pessoal, para a honra e glória do seu santo nome, na vida da igreja, na vida dos seus pastores. Paulo já havia vivido várias experiências de insegurança. Quando nós olhamos a primeira carta, nós vamos perceber que ele havia sido expulso de Filipos. Ele diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Quando chegaram em Tessalônica, foram perseguidos e tiveram que sair às pressas à noite. Foram para Bereia. Em Bereia, os líderes religiosos e políticos mandaram mais uma comissão para que pudessem continuar a persegui-los, continuar a perseguição. Todavia, a confiança e a certeza de Paulo estava no Senhor, e a sua atitude era de fé e não de desespero. Por isso ele diz: orai por nós, para que o Evangelho se propague, para que a palavra atinja o seu alvo, seja crida, ou seja, glorificada, atinja a glória que lhe é devida, seja observada, seja obedecida. Em terceiro lugar, para que Deus nos livre do maligno, que usa homens maus como instrumentos para prejudicar o Evangelho, e muitas vezes nos impede de fazer a obra do Senhor. Dessa forma, irmãos, eu gostaria de concluir essa meditação com os irmãos, convidando-nos a uma aplicação pessoal.
Precisamos nos humilhar diante da poderosa e soberana mão de Deus. Precisamos entender que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, precisamos confiar nele na certeza de que o mais ele fará. Precisamos crer que o Senhor é o nosso pastor, a partir daí, nada nos faltará. Precisamos crer que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo como Paulo o foi, quando ele diz, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede humildes como eu fui. Precisamos obedecer o chamado amável, mas incisivo de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não há maior prova de humildade. Jesus Cristo deixou a glória do Pai, não fez caso da ignomínia, da vergonha que passaria na cruz, desceu, encarnou-se, viveu como nós, entre nós, pagou nossos erros, pelos nossos pecados, morreu na vergonhosa morte de cruz, substituindo-nos, humilhando-se, para que o nome do Pai fosse glorificado e exaltado, e para que nós fôssemos salvos, perdoados os nossos pecados, e tivéssemos a garantia da vida eterna. O que nos resta hoje é nos humilharmos, nos prostrarmos de corpo e alma diante do Senhor, e dizer: eis-me aqui, Senhor, muito obrigado por tudo isso, usa-me a mim, envia-me a mim, abençoa-me a mim, para que o teu evangelho seja propagado, não somente por palavras, mas em todas as circunstâncias e situações da minha vida. Precisamos ter essa objetividade, este foco. Não podemos perder de vistas que o homem foi criado para servir, para agradar, para exaltar o nome do Senhor. Eis a razão da nossa criação. Deus nos criou para sermos seus adoradores, para gozá-lo para sempre. Por fim, não podemos colocar a nossa fé em nenhuma outra condição ou em um outro nome. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Esta é a proposta da palavra, que nós possamos, pela fé, agradar ao Senhor. E eu concluo com uma frase de Robert Sproul, quando no livro que tem como título uma pergunta: a oração muda as coisas? E ele diz: tudo que Deus faz é, primeiramente, para a sua glória, em segundo lugar, para o nosso benefício. Oramos porque Deus nos ordena orar, porque a oração o glorifica e porque a oração nos beneficia. Oremos uns pelos outros. Enquanto pastor, eu peço: orai por nós. Que assim o nome do Senhor seja glorificado todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe.
apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ver tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo.